Oi, eu sou Igor Yanik, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre biomineração nessa palestra. Escolhi o contexto em cima dos resíduos eletroeletrônicos para a gente ter um exemplo, mas a gente vai abordar de modo bem amplo o tema. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou graduado em biotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo, onde também fiz o meu mestrado em biotecnologia e onde também atualmente faço doutorado também em biotecnologia. Meu mestrado e meu doutorado, ambos na área de biotecnologia ambiental, voltado para a recuperação de metais de diferentes resíduos sólidos através de processos de biomineração e de biosorção, né? Principalmente biomineração, no qual a gente já conseguiu realizar alguns trabalhos e publicar alguns artigos também em revistas internacionais acerca do tema. Pois bem, só para mostrar o sumário aqui, um pouquinho do que a gente trouxe para essa apresentação. Introduzir, falar um pouquinho dos resíduos eletroeletrônicos, o que eles são, o volume nos quais eles são gerados. Temos também como eles podem ser fontes de metais importantes para que sejam recuperados, né? Mas vamos falar um pouquinho do geral, de biomineração de fato, o que é, o que compreende esse bioprocesso, né? Quais são os procedimentos e mecanismos envolvidos nele. E aí levar para o campo da biomineração um pouquinho mais voltado para resíduo eletroeletrônico, que é um tipo de resíduo que está em voga, como a gente vai conversar por aqui. O que a gente tem aí de estado da arte, basicamente. E um pouquinho das perspectivas e das conclusões acerca de biomineração no contexto dos resíduos eletroeletrônicos. Antes de adentrar de fato na palestra, só para comentar que, por mais que esteja no contexto dos resíduos eletroeletrônicos aqui, a gente vai permear bastante sobre os conceitos de biomineração, as aplicações e também falar um pouquinho dos diferentes resíduos sobre os quais a gente pode submeter a este processo, este bioprocesso chamado biomineração, tá? Primeiro a gente pode começar falando aqui, no contexto de resíduo eletroeletrônico, que existe um grande aumento no consumo de metais de modo geral, impulsionado pelos eletroeletrônicos, principalmente, né? Muito relacionado a novas tecnologias surgindo, a questões desses novos devices que estão sempre atrelados a uma troca muito rápida, ou por questões de obsolescência planejada, ou obsolescência adquirida, né? A gente sabe também que é muito célere, é muito acelerada o surgimento de novas tecnologias, como destacado aqui no slide, e todo este contexto a nível global vai levar a um aumento no volume de resíduos sólidos, principalmente resíduos eletroeletrônicos, tá? E dentre esses resíduos eletroeletrônicos tem diversos metais diferentes em sua composição. Quando a gente fala de resíduo eletrônico, a gente está falando justamente sobre placas de circuito impresso, a gente está falando também de computadores, a gente está falando de celulares, de pilhas, de baterias, placas fotovoltaicas, estamos falando até mesmo dos cigarros eletrônicos que hoje em dia estão numa certa hype, numa certa moda, né? Então, todo esse avolumado de itens quer dizer que no ano de 2022 foram gerados a partir deles 62 bilhões de quilos desses chamados resíduos eletroeletrônicos, que eu abrevio aqui na apresentação como REE, mas em inglês tem essa sigla e-waste também, que a gente pode encontrar bastante sobre esse tema. Isso dá mais ou menos 7,8 quilos per capita gerados, né? No panorama global, a gente pode calcular que de 2019 para 2022, que foi de quando saiu quando são os dados desse último Global E-Waste Monitor, né, que é um estudo que eles fazem basicamente a cada 2 anos, houve um aumento de 7% só na geração per capita. E grande parte desse volume aqui, a gente pode atribuir às placas de circuito impresso, que são essas placas de computadores, basicamente, né, que a gente vê 4,7 megatoneladas, né? Então é um volume muito grande de um item só, mas tem outros itens em crescente, como placa fotovoltaica que eu comentei, os próprios vapes no geral, e entre outros eletroeletrônicos aí que vão compor esse grande volume. E todos eles, assim, recheados de metais.
No Brasil, o volume também é alto, tá? Então, só para a gente ter uma noção, é o quinto maior gerador a nível mundial, é o nosso país, e apenas 11,4% desses resíduos eletroeletrônicos gerados são propriamente coletados e ou reciclados, né? Para a gente ter a nível de comparação, eu trouxe esse gráfico aqui também do mesmo documento, que é o Global Waste Monitor, lançado nesse ano, que ele faz ali um comparativo entre continentes sobre quantos quilos são gerados por pessoa em azul escuro e em azul claro quantos quilos gerados por pessoa são propriamente reciclados, né? E se a gente for olhar para as Américas aqui, a gente vê que tem basicamente 30% do que é gerado por pessoa é reciclado. 30% do volume gerado nas Américas é reciclado. E o Brasil está bem abaixo disso quanto ao seu volume, tá? Então aí a gente já tem um contexto interessante de volume de tipos de resíduo que estão cheios de metais e que precisam ser propriamente reciclados, precisam ser propriamente destinados. E por que eles estão em voga? Além desse grande volume, pela composição metálica, a gente pode citar, aqui é uma figura mais detalhada de uma placa de circuito impresso que eu comentei nos slides anteriores, né? E além dessas questões do volume e da composição metálica, também existe um impacto social e sanitário caso eles sejam descartados de modo errôneo, caso eles sejam levados para aterros, caso eles sejam incinerados para serem descartados. São compostos com uma variabilidade gigantesca ali de elementos químicos, por exemplo, em sua composição, né? Então, a partir disso, vamos falar um pouquinho da composição metálica, né? Aqui a gente está vendo uma placa de circuito, né? Tá em inglês aqui, mas só para a gente puxar um pouquinho, os conectores, por exemplo, estão compostos aqui de cobre, níquel e ouro, né? São metais bastante utilizados, o ouro com bastante valor agregado. Aí a resistência já tem ferro, prata, também tem níquel, tem chumbo, que é um metal pesado e tóxico. Você tem aqui a própria placa, né? A placa de circuito já é mais cobre, enfim. São diversos componentes aí com metais que podem ser reaproveitados a princípio, né? Sem falar que é um tipo de resíduo também que tem plástico em sua geração, então muitas vezes para recuperar os metais aqui você precisa ter um tratamento correto, porque tem outros componentes aí que podem ser poluentes, como os plásticos, e enfim, então é necessário um olho um pouquinho mais clínico para a gente entender esse tipo de resíduo, né? Resíduo eletroeletrônico no geral. Se a gente for lançar o olhar aqui também para a composição média dos resíduos eletroeletrônicos, aí não estou considerando só as placas, a gente vai ver que a proporção é basicamente de 10 a 20% da massa de cobre, mas a gente tem 1 a 5% de chumbo, por exemplo, que é um tipo de metal muito tóxico, muito perigoso, né? Além disso, tem os metais de grande valor agregado aqui, como o ouro, a platina, a própria prata, em uma proporção menor, mas com um valor agregado muito alto, às vezes isso acaba sendo compensatório em termos de pensar, planejar para recuperar, de ser interessante, né? Por enquanto falando um pouquinho de contexto econômico, né? Além disso, o que é importante a gente entender aqui? Que existe uma depressão atualmente das fontes metálicas tradicionais, que são as minas, que são chamadas minas de alto teor ou baixo teor metálico, perdão, alto teor ou baixo teor metálico. São em inglês high and low grade, né? Já que tem esse contexto, vai se tornando mais necessário e também até com um pouquinho de urgência se buscar outras fontes para se extrair metal, né? Então os resíduos eletroeletrônicos, assim como outros resíduos sólidos no geral, como resíduos industriais, por exemplo, acabam entrando nessa dinâmica de potenciais matérias-primas metálicas. E a gente também tem um contexto aqui importante, que é uma economia linear, como a gente vive praticamente em diversas cadeias econômicas hoje em dia, você gera um resíduo que ele não tem... pode até ter solução, mas ele não consegue muitas vezes ser reaproveitado. Alguns são, a gente já tem uma cultura muito maior hoje em dia, mas ainda assim aquém do que é considerado sustentável, por assim dizer. E utilizar esse tipo de resíduo, se a gente conseguisse recuperar os metais dele, seria interessante para recolocar no contexto de economia, recolocar não, mas inserir no contexto de economia circular, né? No qual esses materiais que são descartes, eles são lixo, por assim dizer, falando a grosso modo,
eles vão se tornar matérias-primas, eles podem ser inseridos de novo num contexto de produção, pode ser inserido de novo no contexto de consumo desses metais, até mesmo através de uma coleta correta, de um reciclo correto. Então tem essa importância também. Se a gente sair um pouquinho do lugar econômico e do lugar da matéria-prima, a gente também vai entender que existe uma preocupação sanitária e ambiental dentro desse contexto dos resíduos eletroeletrônicos. A gente tem essa matéria aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, em conjunto com a OMS, Organização Mundial de Saúde, e aqui já trazendo, né, o aumento de lixo eletrônico afeta ali a saúde de milhões de crianças, principalmente das crianças que têm contato com esse tipo de resíduo em aterros ou quando eles são descartados de modo errado, né, ou acabam tendo contato. São metais pesados, são metais que causam danos aos seres humanos ali. Você tem trabalhos, inclusive, na literatura, trazendo como esse aqui do Parvez e colaboradores, que fala um pouco das consequências da exposição a esse tipo de resíduo, né? Como isso pode afetar crianças, pode afetar, inclusive, mulheres grávidas em gestação que acabam tendo contatos ali com esses resíduos que liberam metais pesados. Sem falar que a gente tem alguns resíduos como pilhas, baterias, por exemplo, ainda dentro do contexto de resíduo eletroeletrônico, para não extrapolar muito aqui, que tem uma liberação ali de um líquido após um tempo, como se tivesse estragado, né, de fato, esses materiais. E isso é perigoso de se ter contato, né? E a gente pode aqui também citar alguns tópicos de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Falando sobre lixo eletrônico, falando que é o resíduo que mais cresce no mundo. Aqui em 2019 eles falaram, no dado de 2019, que 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico tinham sido geradas. A gente já viu aqui que o número é muito maior, né, no Global Waste Monitor, que eu mostrei lá no começo da apresentação. Fala também das atividades de lixo eletrônico, atividades de reciclagem de lixo eletrônico. Muitas vezes crianças e outras pessoas, como mulheres grávidas, têm contato direto aí, nesse caso, com esse tipo de resíduo, e aí acabam sendo particularmente vulneráveis. Então diminuir um pouco o volume desse tipo de resíduo é importante por isso também. Tem mulheres e crianças trabalhadoras informalmente que têm problemas de saúde por lidarem muito com isso diretamente, sem equipamento correto. Então existe toda uma questão sanitária, ambiental e até mesmo de contexto social, que pode afetar toda essa dinâmica. Pois bem, recuperar os metais, então, desse tipo de resíduo, acaba sendo importante também porque vai poder convergir a questões sustentáveis. A gente tem aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que é uma agenda com 17 objetivos, o Brasil é signatário, outros 192 países são signatários também desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são diversos tópicos, objetivos para buscar se erradicar miséria, melhorar a condição de meio ambiente, proteção climática, qualidade de vida, enfim. E são esses 17 aqui que vão desde fome zero, saúde e bem-estar, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdade, melhoria de vida terrestre, melhoria de vida na água, ação contra a mudança global do clima, enfim. Aí você pode estar pensando, beleza, mas o que a recuperação desses resíduos, ou recuperar os metais desse tipo de resíduo, como os resíduos eletroeletrônicos, tem a ver com isso? Tem essa imagem em inglês aqui, que é direto mesmo da ONU, que a gente consegue destacar alguns itens sobre os quais que oferecem, na verdade, um guarda-chuva para a recuperação dos metais e diminuição dos resíduos eletroeletrônicos, que são de bem-estar e uma boa saúde, por aquelas questões que eu mostrei nas manchetes ali, do trabalho infantil, do contato das crianças e das mulheres grávidas ou de trabalhadores que trabalham ali com a reciclagem ou pegando esse tipo de material sem o equipamento ou do modo não adequado, de água limpa e sanitarização por questões de liberações, por exemplo, de metais pesados em níveis e lençóis freáticos, né, que é uma problemática muito grande de contaminação aí, pode levar a contaminação de mananciais de água, caso, por exemplo, esse tipo de resíduo eletroeletrônico acabe sendo aterrado, acabe até mesmo acabe vazando, né, como eu falei das pilhas e baterias, enfim. Questões de trabalho decente, né, trabalho decente mesmo, né, e o crescimento econômico, de cidades e comunidades sustentáveis dentro daquela questão de economia circular. Então a gente tem diversas diretrizes aí que oferecem guarda-chuva
para a recuperação de metais e para a diminuição, consequentemente, do volume de resíduos eletroeletrônicos. Porque se a gente consegue reciclar mais, a gente vai gerar menos resíduos, né? Porque a gente consegue reaproveitar eles não vão direto para a natureza para serem tratados como lixo. E quais são, ou qual é a alternativa para recuperar os metais e resíduos eletroeletrônicos, de fato, né? Como recuperar? Existe uma metodologia tradicional, que é a metodologia metalúrgica, né? Para extrair metais. E aqui a gente vai focar um pouquinho mais em reaproveitar só os metais mesmo desse tipo de resíduo eletroeletrônico, tá? E isso vale também para outros resíduos sólidos, como rejeitos de minério, rejeitos industriais, que tem metal, mas justamente em baixas concentrações. E nesse contexto, os métodos que são biológicos ou biotecnológicos, né, já que a gente está no Conabion, eles acabam ganhando muita força, né? Eles acabam se sobrepujando. Por quê? Porque os métodos metalúrgicos tradicionais, eles podem ser de pirometalurgia, de uso de calor, de altas temperaturas, só que, apesar de ser um método relativamente simples, você vai gastar muita energia, né? Você vai gerar muitos poluentes, principalmente para a atmosfera, né? Poluição de camada de ozônio, enfim, pela liberação de fumaça. E como a concentração é baixa de metais nesse tipo de resíduo, no resíduo eletroeletrônico, resíduos sólidos em geral, enfim, quando comparado às minas de fato, você vai ter que exigir muito mais esse tipo de processo. Então, acaba ficando um pouco complicado. Você também tem a hidrometalurgia, que é o uso mais de soluções químicas ali para fazer um processo quase como se fosse pegar esse residual e fazer uma lixiviação, né? Só que você vai ter que usar muita solução química novamente. Como eu comentei, são resíduos, ou pode ser resíduo próprio mesmo do processo de mineração nas minas, mas são resíduos que vão ter uma concentração menor de metal. Então, tem que também ser compensatório, porque aí você tem que há necessidade de equilibrar essa balança de é um resíduo que eu vou estar reaproveitando, mas ao mesmo tempo eu posso estar gerando mais efluentes perigosos, ou no caso da hidrometalurgia, né, com compostos químicos, soluções químicas um pouquinho perigosas. Então, qual que é o preço que isso vai trazer para o ambiente? Sem falar que é um processo aqui, a hidrometalurgia, que vai exigir um pouco mais não de gasto de energia, mas de mão de obra capacitada, você tem vários agentes químicos envolvidos, então você tem também uma questão a se resolver. E aí, nesse contexto, emerge a biomineração. Porque a biomineração vai ser um método que vai reaproveitar esses resíduos para tornar esses metais livres para serem recuperados, que não vai se usar de calor, não vai usar de soluções químicas em grande volume. Você vai trabalhar basicamente com micro-organismos e seu metabolismo, micro-organismos e sua capacidade de interação com esse tipo de resíduo. E aqui a gente pode só exibir a biomineração, mas quem são os agentes mineradores, né? Quem que vai fazer esse processo de minerar? Vão ser os micro-organismos, tá? Eles basicamente vão estar divididos em dois grupos diferentes. Esses micro-organismos quimiolitotróficos, né, que são micro-organismos que vão se utilizar de elementos químicos ali para que possam crescer como fonte de energia, né? A gente tem uma espécie de aciditiobacillus, por exemplo, que é uma espécie amplamente utilizada em processo de biomineração. E aqui eu coloquei metais biominerados, ou seja, principais resíduos nos quais essa espécie está envolvida, quais metais que se tornam livres para serem recuperados. Então, quando eu falar biominerados, quer dizer metais que estão livres para serem recuperados. Então, alumínio, cobre, ferro, níquel, zinco. Tem essa espécie Leptospirillum ferroxens também, mais voltado para cobre e ferro. E micro-organismos que são heterotróficos. Esses micro-organismos heterotróficos são os que usam fonte de carbono como fonte de energia, basicamente, né? E a gente tem aqui aspergillus, que é uma espécie de fungo, que aí são mais utilizados em resíduos para facilitar a recuperação de ouro, cobalto, cobre, níquel e zinco. A Pseudomonas putida também, mas para alumínio, para lítio, muito presente em baterias e pilhas, né? Então são basicamente esses dois tipos aqui de micro-organismos envolvidos como agentes mineradores, tá? Então, os quimiolitotróficos e os heterotróficos em geral. Pode ser bactéria, pode ser fungo também, algumas arqueias, mas esses são os dois grandes grupos, tá? E aqui eu trouxe bactérias ou gêneros, né? Amplamente utilizados nesses processos. Pois bem, mas aí
o que é biomineração de fato? A gente pode definir a biomineração, então, como um bioprocesso. Nesse caso, vai ser uma tecnologia ou um bioprocesso que vai utilizar dos sistemas biológicos ali, dos micro-organismos, para facilitar a extração e a recuperação de metais presentes em resíduos e também em minérios. Então, pode ser um material direto da própria mina, pode ser um resíduo ou um rejeito das minas, como também pode ser um resíduo eletroeletrônico, como também pode ser um resíduo industrial, tá? Muitas vezes a gente encontra como sinônimo, a depender do processo que ocorre ou do micro-organismo, biolixiviação ou biooxidação, mas eles são englobados no guarda-chuva da biomineração, tá? Aqui é só para dar um exemplo, por exemplo, das diversas interações que o micro-organismo pode ter com metais, né, como biosorção, que vai acabar absorvendo na própria parede celular ou em EPS, quando a bactéria produz EPS, por exemplo, acumular dentro do próprio limite celular, do limiar celular da bactéria, né, biomineralizar, mas enfim, a biomineração é basicamente tornar esse metal aqui após uma reação, aqui nesse exemplo ele fala de um ácido orgânico, solúvel, né, ou iônico aqui para ele conseguir se diluir num meio reacional e aí ficar mais fácil de se recuperar depois. Através de outros processos mais voltados para a recuperação. Às vezes pode ser até mesmo um processo de adsorção que a própria bactéria consiga implementar. Ok, a biomineração então é utilizar os sistemas biológicos para que a gente consiga recuperar, ou na verdade facilitar a recuperação dos metais. Beleza, como que isso ocorre, né? Esse esquema aqui da revista FAPESP, ele exibe bem aqui, dá para a gente ter uma noção legal. A gente tem um exemplo aqui, um minério, não é nenhum rejeito, né? Nenhum resíduo, é um minério mesmo, contendo cobre e enxofre. O que se pode fazer muitas vezes é facilitar a adaptação do micro-organismo para que ele conviva naquele ambiente com o minério. Ou ele pode ser inerente àquele ambiente ali, ele pode ser natural daquele ambiente ali e não necessitar de adaptação. Nesse caso que ele fala, né? Inserir um pH ou um substrato específico para essa bactéria, nesse caso aqui, bactéria, crescer ali e se desenvolver. Por quê? Ou esse micro-organismo vai poder ser quimiolitotrófico, que eu comentei, lembra? E aí ele pode consumir o enxofre presente aqui nesse material, nessa matéria-prima metálica, e ele consumindo o enxofre, a gente pode comentar. Ele consumindo o enxofre nesse caso está conectado com o cobre, ele consome o enxofre, o cobre vai se tornar liberado em um meio reacional ali para depois ser recuperado. Ou, por exemplo, ele pode consumir algum outro substrato, produzir algum ácido orgânico, por exemplo, como o metabólito dele, né? Como parte do metabolismo, liberar esse ácido orgânico, esse ácido causar alguma lixiviação, fazer quase como se fosse um peeling mesmo, né? A grosso modo, né? Nesse tipo de material. E aí, com essa lixiviação, você tem a liberação desses metais ali. Então, você tem basicamente esses dois modos. E aqui, esse esquema mostra isso, né? Que uma vez o cobre é liberado, você pode ali ter uma solução rica em cobre depois para você utilizar outros processos de recuperação, uma extração solvente-solvente, por exemplo, que é um método químico, enfim. Mas você, nessa etapa aqui, por exemplo, de pegar o metal que está preso, que está ocluso no resíduo e liberar ele, você não vai se utilizar de pirometalurgia, não vai se utilizar de hidrometalurgia. E qual o papel do micro-organismo, então, de fato, né? Ele, na verdade, vai ter esse papel, então, de facilitar essa extração de metal. Como? Ele pode ter algum contato com a matéria-prima metálica, com resíduo mineral, com resíduo eletroeletrônico, enfim. Contato direto. Aqui em azul escuro, aqui, essas bolinhas são micro-organismos, tá? São representações de micro-organismo. E aqui é uma matéria-prima que tem ferro e enxofre. Então, por isso que a gente teve bastante ferro aqui sendo liberado. Ele pode estar em contato ali direto da célula com o micro-organismo, do micro-organismo com o resíduo, assim bem como com a formação de EPS ou biofilme com esse resíduo, você vai ter um certo contato ali. E dentro desse EPS, ou pelo próprio contato ali perto da parede celular do micro-organismo, no caso de uma bactéria ou de um fungo, você também vai poder ter essas reações que vão facilitar a solubilização, a liberação dos metais da matéria-prima. Tudo bem? Seja ali, como eu falei, seja pelo consumo de um enxofre aqui no caso, seja pela liberação de um metabólito, de um ácido orgânico, enfim. Tem bactérias que são de vida livre,
que elas não vão aderir a esse material. Muitas das vezes, o que acontece é que elas facilitam esse processo aqui mais pela liberação de algum metabólito que vai lixiviar a matéria-prima que vai ter o metal, seja ela resíduo eletroeletrônico, seja ela resíduo de minério, enfim, a diferente matéria-prima ali. Então são mecanismos de contato, como eu expliquei, que é o contato direto, ou de não contato, caso elas sejam ali bactérias ou mecanismos planctônicos, né, por assim dizer. Quando existem alguns sistemas ali de biomineração que ocorrem os ambos, a gente fala que é de modo cooperativo, que às vezes você pode ter mais de uma espécie bacteriana exercendo a biomineração, por exemplo. Uma é de contato, outra é de não contato. Tá, e como ocorre esse processo de biomineração? Aqui a gente tem que falar o seguinte, é importante. Esses processos ocorrem já em grande escala, mas eles não são aplicados hoje para resíduos eletroeletrônicos. Resolvi trazer para a gente entender um pouco mais como que é a biomineração de fato, né? E como ela se dá em grande escala. Então esses processos aqui, que são o in situ, o de despejo, que é justamente pegar os rejeitos de minério e despejar, ou o empilhado, que aí você empilha esses rejeitos ali, principalmente de minério, tá? Porque são os que são extraídos aí em grande quantidade e consequentemente feitos em escala industrial. No caso do empilhado, como eu falei, são fragmentados primeiro antes de serem empilhados, são processos a céu aberto, então você vai ter um baixo controle para conseguir fazer esse processo de biomineração. Aqui eu trouxe o de pilha, que ele é um pouquinho mais detalhado, porque o de despejo, por exemplo, ou in situ, eles são só despejados ali realmente o minério. Usa-se a comunidade microbiológica que já vive ali naturalmente na área ali de onde tem a mina, e se espera para ver se ali no máximo coloca um pouquinho de ácido, no máximo ali faz uma irrigação para tentar extrair algum líquido com o metal ali solúvel, tá? Nesse contexto aqui que é o empilhado, você já vê que tem uma aeração, como é mostrado aqui. Você também vê que tem um sistema de reciclo, que é basicamente eles irrigam ácido aqui para tornar esse ambiente ácido e mais fácil da bactéria que é de interesse deles para biominerar crescer. E também porque o ácido vai ajudar a lixiviar um pouco, né, essa matéria-prima de metal. Todo esse processo de biomineração que eu expliquei nos slides anteriores vai ocorrer aqui dentro. E isso vai gerar aqui um líquido, né? Já que ele está sendo irrigado, vai gerar um líquido no final. Esse líquido vai ter ali um metal de interesse, em específico nessa planta aqui, é o cobre, diluído ali, né? Solubilizado, para ser mais exato. E aí eles pegam fazem a extração do cobre, depois eles pegam esse restante de líquido, recirculam ele e voltam nessa pilha aqui para reaproveitar ao máximo que eles têm ali de matéria-prima, não perder muita coisa, enfim. Mas isso é um pouquinho mais elaborado, tudo bem? Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? São processos a céu aberto, processos feitos diretamente nos locais onde tem as minas, geralmente então são voltados para resíduos minerais, e que tem baixo controle, você controla muito pouco esse processo. E levam dias também, dias, meses, tá? Cerca de 3 a 6 meses, por exemplo. No caso de processos em reator que existem, você tem os materiais, diferente de estar fragmentados ou brutos, como se estivessem despejados ou empilhados, eles vão estar dentro do reator e, obviamente, você vai ter que ter um material particulado mais fino e muito mais concentrado também. Por quê? Porque aqui você tem um sistema operacional de muito mais controle, mas em compensação, muito mais custoso. Em compensação que vai te consumir muito mais uma mão de obra mais especializada. Então aqui você tem todo esse aparato dentro do reator, com um aparato de aquecimento, com um sistema de reciclo, enfim. E aí você vai misturar aqui dentro o inóculo da sua bactéria junto com o resíduo mineral, né, com bastante concentração. Já que ele é tão caro, é necessário que tenha concentração de metal alta para que se recupere mais metal, né, em teoria. Ou, por exemplo, que você consiga baixar muito tempo de processo. Você não tem que esperar 3, 6 meses aqui, né? Você pode fazer em dias, provavelmente. Então, você consegue, além do controle, recuperar mais metais em menor tempo. Só que isso vai custar mais dinheiro, então tem que compensar. Tanto é que esse tipo de processo aqui ele é bem usado para recuperação de metais que são de alto valor agregado, como o do ouro. Existe até um processo patenteado, registrado em marca, que chama Biox, que é do uso de reatores aqui, bioreatores, para recuperação de ouro através de biomineração. E aqui é só para trazer um exemplo
de escala de bancada. Isso aqui é do nosso laboratório, né? Um reator simples, né? E como ele é bem com vários processos, várias situações de controle, aqui, controle ácido base para pH, condensador, mangueiras para aeração e tudo mais. Então, assim, aqui está misturado a bactéria, o inóculo bacteriano, o meio de cultura e o resíduo aqui em agitação constante. Então, basicamente isso. O que a gente pode ter em mente é isso. Processos ali em reator são de maior controle, mas em compensação mais caros, levam menos tempo. Então, tem que compensar com relação ao tipo de resíduo que você vai se colocar lá. Qual que é o grande entrave, por exemplo, para a gente levar resíduo eletroeletrônico e ampliar a escala? Um deles é que só dá para basicamente realizar esse tipo de processo em reator atualmente, né? Você não consegue realizar a céu aberto. Então, isso é um ponto a ser levado em conta. Atualmente, a biomineração ela é aplicada dentro daqueles dois processos, principalmente através de resíduos de mineração, tá? A gente tem que 5% da extração áurea e 15% da extração de cobre, hoje em dia, são obtidas através de etapas ou de processos de biomineração. Aqui, esse gráfico da Currency Research mostra para a gente aqui bem como em amarelo você tinha ali uma projeção a partir de 2022 de crescimento, taxa de crescimento da biomineração para a recuperação de metais, tá? Muito impulsionado pelos processos europeus, muito da biomineração a nível industrial, a nível de grande volume, acontece na Europa. E aqui em azul, o que realmente aconteceu, você tem uma queda aqui na taxa de crescimento justamente pelo impacto da Covid-19. A gente consegue ver também isso nesse gráfico. Esse gráfico aqui onde cada elevação de linha representam 2,5 milhões de dólares, né, de revenda. Você vê que os valores de revenda vão crescendo até basicamente 2020, onde tem uma queda e eles voltam a crescer, né? E a projeção é de crescimento ainda. Mas que é uma área que vem em crescente, principalmente nesses últimos anos, por conta do volume gerado no reaproveitamento de rejeitos de minério. Que é importante até no contexto do Brasil, se a gente for parar para pensar, porque o rejeito de minério nós tivemos nos últimos 10 anos, 2 acidentes bem graves, né? 2 situações bem graves aí de rompimento de barragem. Então, se você consegue pegar e reaproveitar esse rejeito de minério, por exemplo, você consegue diminuir esse volume, né, do que vai ser colocado em barragem para ser despejado, para ser deixado de lado, né? Então, tem esse contexto importante da biomineração também. Beleza. Falamos sobre biomineração, a gente falou sobre os tipos de resíduo eletroeletrônico, explicando e especificando como eles são importantes para serem recuperados. Vimos os processos de biomineração, mas o que tem de fato de biomineração é resíduo eletroeletrônico, né? E esses resíduos que vão compreender baterias, pilhas, placas de circuito, placas fotovoltaicas, enfim. E aí, como eu antecipei nos slides atrás, a recuperação ela vai ainda ser incipiente quando a gente for pensar em ampliação de escala. Então, se tem muito e resultados promissores, inclusive, a nível de bancada, a nível laboratorial. A questão é ampliação, porque existe a questão de custo, porque você vai ter que usar um reator, né? E são materiais que costumam ter baixo teor metálico, né? Assim como todos os materiais residuais. A questão é, precisa olhar para isso. Por que a gente precisa? Porque por aquilo que a gente comentou no começo da apresentação, né? No começo da palestra. As minas de alto teor metálico e baixo teor metálico, né? De onde geralmente eram extraídos ali os metais, elas estão em depressão, elas estão acabando. Você precisa achar alternativas para conseguir suplantar ainda essa demanda de metal, ainda mais com o surgimento de novas tecnologias. E o que vai influenciar na recuperação dos metais, dos resíduos eletroeletrônicos? Esses são diversos parâmetros. E são parâmetros também que vão influenciar na recuperação de qualquer outro tipo de metal, de qualquer outro tipo de resíduo, tá? Resíduo de minério, resíduo industrial. Matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Qual a composição metálica dessa matéria-prima? Se ela vai estar... que formato que ela vai estar? Ela vai estar só cominuída? Vai estar só picadinha? Né? Vai ter passado por um moinho? Vai estar completamente moída? Vai estar pulverizada? Vai ter passado por algum processo de facilitação de liberação de metais antes ou não? Como uma lixiviação? Parâmetros físico-químicos, né? Qual o pH que eu vou utilizar no meu processo? Qual é a temperatura que eu vou utilizar no meu processo? Oxigenação, vou oxigenar, não vou oxigenar?
Vou inserir CO2, não vou inserir CO2? Vai depender muito. Parâmetros operacionais dentro do reator ou até mesmo em escala laboratorial no Erlenmeyer, por exemplo. Né? Com questão de agitação. Qual agitação que eu vou inserir? É a agitação suficiente para que eu consiga misturar bem o meu resíduo? Ali ele vai estar disponível para a minha bactéria ou para o meu micro-organismo qualquer fazer o processo de biomineração? Ou eu vou atrapalhar ele e causar, na verdade, estresse para esse meu micro-organismo? Não sei. Então isso é um parâmetro operacional a se olhar. Por exemplo, né? Outro é o próprio volume. Qual volume que eu vou trabalhar? Qual o volume de resíduo que eu vou colocar? Qual o volume de inóculo eu vou colocar? Né? Para quantificação de bactéria e quantificação de resíduo. Pela concentração dos metais, enfim. E também os parâmetros microbiológicos, que são relacionados aos micro-organismos mesmo. Qual o meio de cultura que eu vou trabalhar? Esse meio de cultura vai facilitar ou não vai facilitar a extração dos metais? Eu preciso que a minha bactéria cresça mais ou cresça menos? São bactérias ou são micro-organismos geralmente adaptados a crescer em ambientes tóxicos e ambientes com metal. São adaptados para isso, geralmente os micro-organismos são escolhidos, né, para esse tipo de processo, como aqueles que eu mostrei na tabelinha, quando eu fiz a divisão ali, micro-organismos quimiolitotróficos e micro-organismos heterotróficos. Mas a fase de adaptação dele ou o tempo de crescimento vai variar, por exemplo. Ele pode ter uma fase lag, né, um pouquinho mais lenta, uma fase de adaptação para crescer com esse resíduo um pouquinho mais lenta. Isso vai afetar no tempo de processo. Ou vai crescer rápido, né? Então, são esses diversos fatores. E por que eu estou dando tanto enfoque nisso aqui? Porque aqui eu trouxe alguns trabalhos para a gente olhar e como os resultados são promissores, mas como tudo isso tem que ser levado em conta para a gente olhar e entender para quando for pensar mais para frente, para quando for pensar como esse processo vai ser aplicado depois. Então aqui esse, por exemplo, é um trabalho do Farage, de 2016, que ele faz o seguinte: o resíduo eletroeletrônico que ele utiliza são essas WPCBs, que são placas de circuito impresso que tinham sido descartadas. A concentração que ele usa é de 5 gramas por litro em 500 ml. Então, né, 2,5 gramas aí de placa que a gente tinha no meio. E ele diminuiu, ou seja, ele fez como se fosse um picadinho, né, em tamanho 5x5 ali. Ele conseguiu índices de recuperação bem interessantes. 60% do cobre das placas foi recuperado, 40% do níquel, 99% do zinco, né? E ele utilizou o inóculo de 100 ml, ou seja, se o volume de trabalho dele era 500 ml aqui, ele trabalhou com basicamente 20% de inóculo. 20% é o do que tinha inoculado a bactéria, ele foi lá e colocou no meio de cultura, com o resíduo para fazer esse processo de biomineração. E em um período de 21 dias. Já um outro trabalho, se a gente for pegar e bater o olho só na recuperação, a gente fala, opa, esse trabalho aqui é melhor. Ele recuperou muito mais. Mas aí a gente olha que o contexto é um pouco diferente. Primeiro, ele trabalha com electronic straps, aqui que ele fala, né? Que são um apanhado de resíduos eletroeletrônicos ali, sem fazer muita distinção. Ele não está picado, ele está pulverizado. Então, em teoria, você tem uma menor área ali, partículas que vão viajar mais, que tem maior área de contato, por exemplo, com as bactérias, para facilitar o processo de biomineração. Por exemplo, né? É um tipo de interpretação que a gente pode ter. Só que ele trabalha com 1% só de massa-volume em 250 ml só, que é o volume no qual tem todo ali o volume de trabalho dele. 1% disso, basicamente massa-volume é de resíduo, e um inóculo de 100 ml. Então ele usou 100 ml para 250 ml no total. As bactérias também estão diferentes. Aqui, em cima, foi usado um fungo heterotrófico, Aspergillus niger, né? Que é até bastante utilizado em processos de biomineração. Aqui também ele usa bactérias de gêneros, né? Bem conhecidos e bem já até descritos na literatura como bactérias de biomineração. Acidifilum multivorium, Leptospidilum ferrilifilum, enfim, em um período de 15 dias. E aqui eu resolvi também trazer um trabalho que a gente desenvolveu no nosso laboratório, o Bio2Recover, que a gente publicou recentemente, que foi com recuperação de resíduo eletroeletrônico também, recuperação de metais. Alumínio 27%, cobre 15%, ferro 49,5%, níquel 42,5%. Índices mais baixos até comparados com aqueles outros dois trabalhos. Mas aqui a gente utilizou 5% de massa-volume em 2 litros. Né? Então a gente tem uma quantidade um pouco mais baixa. Aqui também a gente utilizou metal cominuído ali. Ele está em uma
um tamanho muito pequeno, 0,1 milímetros, mas ele não está pulverizado, ele está ainda cominuído, né? Foi moído e tudo mais. Então você tem essa diferença ali do tipo de resíduo, já pode dar, como que ele está disposto, uma diferença na recuperação. Inóculo de 100 ml para 2 litros, então uma proporção muito menor, de 5%, né? E um período muito mais curto também, 2 dias. Então tudo isso vai influenciar os resultados que vai se obter nesse processo de biomineração. E aqui a gente utilizou uma bactéria que está fora do circuito de biomineração, utilizada em biorremediações, mas não em biomineração ainda, que é a Rhodococcus erythropolis. E por que a gente escolheu ela? Justamente porque ela tem uma adaptação muito grande metabólica, grande resistência a metais, muito utilizada em biorremediações, mas ela ainda tinha um gap ali para ser utilizada em processos de biomineração. Muito pouco na literatura sobre isso. E é uma bactéria extremamente resistente, que cresce muito fácil, apesar de heterotrófica, né? Muito adaptada a diversos ambientes. E aqui são até 2 trabalhos anteriores que a gente tem de biomineração utilizando essa bactéria, com diferentes tipos de resíduos, né? Resíduo industrial aqui, e aqui um resíduo de mina de cobre. Então, só para trazer como aquelas diferentes vertentes, na verdade, diferentes parâmetros, podem influenciar nesse processo e, consequentemente, a gente ter diferentes resultados. A questão é como ampliar isso para uma escala que a gente consiga pegar esses resíduos aqui e torná-los passíveis de serem recuperados em grande volume, para a gente conseguir entrar de fato naquela questão de diminuir problemas sanitários, ambientais e, consequentemente, também num contextinho de economia circular que eu falei lá no começo. Por fim, a gente pode ter aqui no final que a biomineração vai ser uma alternativa de recuperação de metais que já é presente para diversos resíduos sólidos, como eu mostrei ali naqueles gráficos, 5% de extração de ouro, 15% de extração de cobre, tipos de processos até patenteados em reator, né, para recuperação de ouro. No entanto, esses resíduos eletroeletrônicos aí, eles, apesar de demandarem de recuperação pelo crescente volume e a baixa coleta, a biomineração se mostra ainda promissora, mas a questão da ampliação de escala que a gente tem batido na tecla ao longo dessa palestra ainda precisa ser melhorada, né? Entretanto, a gente tem resultados bem promissores com diferentes tipos de processo para recuperação de metais desse tipo de resíduo. Então, por isso que ele está tão em voga assim, por isso que eu escolhi também falar dele um pouco, porque é um pouquinho do que é de novo dentro da área da biomineração. E assim a gente consegue fechar aqui com o que é a biomineração e falando de um tipo de resíduo que está em voga, que está sendo colocado bastante nos estudos e nas pesquisas na última década, por assim dizer, né? Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a organização principalmente, né, do Conabion, pelo convite, aos componentes integrantes do meu laboratório, onde eu faço o doutorado Bio to Recover, em especial lá na Universidade Federal de São Paulo, em especial a minha professora orientadora Daniele Mas. Também, então, agradecer a Unifesp, a CAPES, a CNPq e a FAPESP, né, pelos projetos envolvidos ao longo desse tempo e pelos dados aqui dessa palestra. E também deixo meu contato para caso vocês queiram saber mais sobre os trabalhos desenvolvidos, sobre as referências que eu utilizei nessa apresentação, enfim. Esse aqui é o meu e-mail, LinkedIn, rede social também. É isso, muito obrigado. Foi um prazer imenso poder dar essa palestra aqui e participar do primeiro Conabion.